autoavaliar em casa, tá? O que a gente falou sobre isso foi bom, isso não foi, certo? Noel, sempre que eu ergui mais ou menos uma hora que eu levantar a mão, porque vai estar faltando a base de uns 2 minutos para deixar o tempo, tá? Use-me, Pai. Pai, que a palavra que for dita aqui, Pai, possa tocar no coração de cada um e possa trazer, possa mudar, possa fazer a diferença, Pai. Pai, se nessa mensagem alguns dos irmãos sentir no coração que foi tocado em algum ponto desse sermão, o Senhor possa tratar a vida dele de tal maneira que ele possa mudar para conquistar a terra prometida. Amém, Senhor. Queridos, esse tema que eu vou ministrar, ou que eu vou procurar ministrar para a igreja, eu estava lendo um livro há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, ele chama Homem ao Máximo. Isso aqui me chamou muita atenção, essa passagem no livro me chamou muita atenção. Eu acabei fazendo alguns rascunhos sobre esse tema, mas eu acabei não pregando na igreja. E quando nós fomos convidados a trazer a palavra, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse passar essa mensagem para vocês. E essa mensagem, em primeiro lugar, ela falou muito comigo. Quando eu escrevi, quando eu li o livro, ela falou muito comigo. E o tema é como entrar em Canaã. Para Deus, queridos, Canaã sempre foi um símbolo da vida humana, vivido em todo o teu potencial. Canaã é um lugar onde todos nós queremos chegar, porque Canaã é a terra prometida, é lugar de promessa, onde Deus cumpre todo o sonho que nós temos no coração de conquistar. Sabe, Canaã é a terra em que Deus falou que é uma terra que mana leite e mel, em que Ele queria trazer o povo hebreu para aquela terra. Os israelitas, queridos, eles não entraram em Canaã devido a 5 pecados, que está mencionado em 1 Coríntios 10. Então eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios 10. Do 6 até o 10. Já está no telão ali também, mas nós vamos ler aqui. Diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Amém? Queridos, aqui fala de 5 pecados que nos impedem de conquistar a terra prometida. O que é a terra prometida? É a terra de realização pessoal. Todos nós queremos ter nossa realização pessoal, conquistarmos, por exemplo, uma casa, um carro, ter uma vida tranquila, uma família abençoada. E estes pecados aqui são os pecados que impediram o povo de Israel de entrar em Canaã. Enquanto no deserto eles caminhavam, quando saíram do Egito, já no deserto, começaram a praticar uma série de pecados que impediram de entrar em Canaã, e acabaram não entrando mesmo em Canaã. O primeiro deles, cobiça.
Cobiça é a busca constante de satisfazer o nosso ego às custas de Deus ou de outrem. Existem muitos tipos de pecado, mas alguns, querido, têm a capacidade de destruir a espiritualidade do homem. Cobiça é um deles. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava falando das festas pagãs que havia naquela época, que os irmãos de Coríntios, eles vieram para a igreja, mas o coração estava voltado para os prazeres do mundo, para aquelas festas pagãs que havia com as prostitutas. Então estavam na igreja, mas o coração estava no mundo. Sabe, os prazeres do paganismo, as festividades pagãs. E hoje não é diferente. Quantos estão na igreja, mas têm o coração, o desejo de voltar a ter aquela vida de prazeres que não agrada a Deus? Quantos vocês conhecem que estão dentro das vossas igrejas, mas ele está mais um pé no mundo e um pé na igreja? Um pé no mundo e um pé na igreja. A gente consegue identificar isso claramente na igreja. Há pessoas que você vai fazer um discipulado com ele, ou conversar com essa pessoa, e ele não aceita, ele nem quer ser discipulado. Por quê? Ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. E o povo ali, quando estava no deserto, qual era o maior desejo dele? Era a carne. Eles se lembravam muito quando eles estavam caminhando, eles cobiçavam o quê? A carne. Eles se lembravam muito e falavam: puxa vida, né? Que vontade de comer aquela carne, aquele peixe que tinha lá no Egito, cebola, e aqui é só maná. Cobiça no coração. Muitos crentes modernos, hoje ainda, que preferem a escravidão do Egito ao invés de aceitar o discipulado. Isto é o tipo de pecado que impede nós de entrarmos em Canaã. Versículo 7, ele fala da idolatria. Idolatria, o que é idolatria? Gálatas 5:20, já nas obras da carne, ele já fala de idolatria. Êxodo 32:19 fala de um bezerro de ouro. Quando Moisés chegou com as tábuas ali da lei, em pedra, o que eles estavam fazendo? Adorando bezerros de ouro. A idolatria é um sistema de valores que criamos e que damos mais importância a qualquer coisa do que a palavra de Deus. Alguns interesses podem se tornar ídolos para nós. Por exemplo, o poder. Quantos deputados, senadores, até presidente, que às vezes, quando chega no poder, o poder para ele é tudo, ele idolatra o poder. Poder, prestígio, os estudos. Quantas pessoas colocam estudos na frente, quer dizer, prefere as coisas do mundo, assim, os estudos ou trabalho, do que a palavra de Deus, do que a igreja. O dinheiro, os negócios. Quantos colocam negócios, sabe, dá para trabalhar até 6 horas e ir para a igreja, mas se tem pessoas no comércio dele, ele fica até 10 horas da noite, 11 horas da noite. A mente dele, ele idolatra o dinheiro, e a mente dele está no dinheiro, a popularidade, o ego. E um que está aqui bem estampado é a pornografia. Quantos hoje nós vemos nas nossas igrejas que tem Facebook ou mesmo na internet, e quando aparece um link pornográfico ali, ele clica lá e vai viajar? Quantos não consegue ver um link pornográfico, já está clicando ali? Isso é idolatria. Há muitos crentes hoje se ajoelhando diante do altar do seu trabalho, diante do som de caixas registradoras, e ainda muitos pastores que fazem do seu ministério um ídolo. Sabe, ele, quando está em cima do púlpito, é o bambambam, ele é o melhor, ele é o ídolo. Toda a atenção voltada para ele, nada voltada a Deus, tudo para ele. Queridos, então, imoralidade. Idolatria nos impede de entrar em Canaã. Versículo 8 fala da imoralidade. Números 25:1, queridos, fala que Israel deteve-se em Sitim
e o povo se prostituiu com as moabitas. Quantos pecados esse povo cometeram no deserto? Depois parece que só foi a entrada ali em Canaã, parece que houve só aquele problema dos espias que mandou, que não aceitaram, mas eles já vinham o tempo todo cometendo uma série de pecados ali. Imoralidade, no original grego, ele é a raiz que indica toda a variedade de pecados imorais de natureza sexual. Hoje em dia, a imoralidade sexual, ela já é aceita em toda parte, menos na Bíblia. O pecado, para Deus, é e será sempre pecado. Não importa o nome que você dê a ele, ele vai ser sempre pecado. Hoje, nós vamos falar, não, eu vou pegar, eu vou ficar, eu vou dar um selinho. Sabe, estão aparecendo diversos nomes, tentando mascarar o pecado. Mas pecado, para Deus, sempre é pecado. Muitos falam, olha, as festinhas da igreja hoje, ou os retiros espirituais das igrejas hoje, alguns retiros, lógico, têm se tornado locais onde os irmãos e as irmãs vão para poder conquistar, dar selinho, quer dizer, o mundo entrando dentro da igreja. Muitos tentam encontrar um jeitinho brasileiro de cometer os seus pecados, mas ainda é a palavra de Deus que revela o teu caráter. Portanto, imoralidade nos impede de entrar em Canaã, terra prometida para todos nós. Versículo 9 fala em pôr o Senhor à prova. Quando Jesus foi crucificado, muitos ali no pé da cruz falavam, olha, desce daí, você não é Deus, desce daí. O que é? Muitos diziam para ele que descesse da cruz, e naquele momento estavam colocando Jesus à prova. Por Jesus à prova, ou por Deus à prova, é pedir para que ele faça algo contrário à tua vontade, ou ao seu caráter, ou à sua palavra. Quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que o abençoe, esse está pondo Deus à prova. Quantos nós conhecemos que enrola todo mundo, passa a perna em todo mundo nos negócios, está dentro da igreja, fazendo muitas coisas erradas e ainda pede para que Deus o abençoe. Quantos estão na igreja hoje fazendo coisas erradas e pede para que Deus o abençoe? Tem pessoas que vivem no pecado perfeitamente consciente de que está pecando. Tem filhos, queridos, que rejeitam a orientação dos pais cristãos. O pai está orientando de tal forma, filho, não faça isso, não faça aquilo, e ele está indo para um caminho totalmente errado. Quantos filhos hoje rejeitando a orientação espiritual dos pais cristãos? Cristãos que exigem que o pastor promova o crescimento da igreja baseado em festas e não na pregação da palavra e na oração. Tem igreja que fica de festa em festa. Na minha cidade mesmo, toda semana tem festa. Toda semana tem aniversário de igreja, eles fazem grandes festas. Então procura fazer o crescimento da igreja baseado em festas e não na pregação. E tem muitos que quando o pastor não faz festa, ele sai da igreja. Não é uma igreja boa para ele porque não tem festa. Muitos desejam ser salvos, mas viverem nos prazeres do mundo. Tudo isso é pôr o Senhor à prova. Este pecado foi um dos que pediram Israel de entrar em Canaã. Portanto, pôr o Senhor à prova nos impede de entrar em Canaã. Murmuração, versículo 10.
A Bíblia fala que os murmuradores contra Moisés foram chamados de inimigos de Deus. Murmurar é igual fazer confissão negativa, queixar da vida, criticar outros, achar erro em tudo ou espalhar boatos são formas de murmuração. Isso é uma constante. A igreja quer entrar em Canaã, mas está dentro de todos esses pecados que eu estou citando, está dentro da igreja. Vocês podem observar, tudo que foi citado aqui está dentro da igreja. A igreja não consegue entrar em Canaã, o povo não consegue, e eles ficam passando prova. Você pergunta para os irmãos: como é que está, irmão? Estou na prova. Aí você vai analisar a vida dele, queixar da vida, criticar. Os israelitas passaram muito tempo no deserto reclamando e murmurando. No livro de Êxodo 15, 24, 16, 2 e 17, 3, nós vemos a seguinte citação: e o povo murmurou. Deus dava o maná para eles, mas eles murmuravam contra Moisés. Se você ler Êxodo, você vai ver, o povo só murmurava. Eu não sei como é que Deus ainda teve a misericórdia de não matá-los antes até de chegar lá, porque olha, só murmuração. Tem homens, queridos, que murmura contra o patrão, contra a empresa que trabalha, e depois não entende como não são promovidos. Fala mal da empresa o tempo todo. E olha, queridos, eu estou falando de homens e mulheres cristãs. Eu não estou falando do povo do mundo, não. Eu percebo isso na igreja a qual eu pastoreio ali, pessoas reclamando, falando mal da usina, trabalha na usina, mas fica reclamando o tempo todo, reclama do salário, reclama do chefe, reclama e depois não entende porque não tem uma promoção na vida, está sempre daquela mesma forma, naquele mesmo emprego, não consegue se promover. Cristão que murmura contra o pastor e não entende como seus filhos não se convertem. Quantos você conhece que está dentro de casa e aí ouve a pregação, volta para casa e ali começa a falar mal do pastor, do irmão, da igreja, mas principalmente do pastor. E aí os filhos não se convertem e eles não entendem por que os filhos não se converteram. Murmura contra a palavra de Deus e não entende porque tem uma fé improdutiva, não produz. Passa o tempo todo murmurando, na igreja sentado, não tem produção. Você chama essa pessoa para fazer um evangelismo? Não. Você chama tudo que você convida ele não, ele dá um jeito de não participar. Mas sabe muito bem murmurar. Murmura o tempo todo e só reclama. Murmuração, este pecado nos impede de entrar em Canaã. E concluindo aqui, portanto, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova, murmuração, nos impede de entrar em Canaã. E hoje, queridos, se você identificou na tua vida algum destes pecados, você vai pedir perdão a Deus, mudar e entrar na terra prometida que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada seminarista aqui, Pai. E que, como eu, se eles identificaram na vida dele alguns desses pecados, Pai, que nos impede de entrar em Canaã, Senhor, o Senhor possa tocar agora nesta vida, que ele possa entrar em comunhão contigo, pedir perdão, Pai, e tomar posse da terra prometida. Eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor deu a mim de trazer essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Faltou a água aqui, viu, pastor? A boca secou e não tinha água, né?